Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, falando aqui da cidade de Fortaleza para o nosso canal do Camarada Comissário. Bom, senhores, hoje nós vamos falar sobre o grande acontecimento do dia, que foi o assalto ao Senado americano. Quer dizer, quando milhares de manifestantes precisamente invadiram a sede do Senado dos Estados Unidos da América. E eu acompanhei, vocês podem ver aqui pelo horário, essa aqui é verdade que é a hora de Moscou, esses acontecimentos desde o seu início praticamente ao vivo, pude monitorá-los graças ao maravilhoso blog do Coronel Kassad. Coronel Kassad, que é o politólogo Boris Rogin, um politólogo russo que mora na Crimeia. Ele tem um blog chamado Coronel Kassad, ironicamente descrito como o porta-voz do totalitarismo. Bem, o certo é que esse canal ele propõe uma visão alternativa, uma visão muito interessante. Ele tem muitos informantes pelo mundo inteiro, os mais diferentes tipos de informantes, e isso permite que ele possa acompanhar, quer dizer, praticamente ao vivo, eventos como, por exemplo, a guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, a guerra que está acontecendo agora no Iêmen, os protestos nos Estados Unidos da América, não apenas isso, como também os protestos do Black Lives Matter, dentre muitos outros eventos, incluindo aqui protestos em Belarus, que tivemos no ano de 2020, entre muitos e muitos outros eventos. Mas, enfim, vamos ao que realmente interessa. Só que antes de começar, senhores, eu quero aqui fazer um esclarecimento muito importante. Há algumas pessoas nas redes sociais divulgando boatos, a famosa fake news, segundo os quais nós apoiamos o presidente Donald Trump, que é uma afirmação completamente absurda e ridícula. Ninguém aqui manifestou apoio a Trump nem coisa nenhuma. Só que eu gosto sempre de lembrar uma passagem da obra 100 Anos de Solidão, Gabriel García Márquez, no qual o sujeito chega em Macondo e tem duas famílias em conflito. Uma delas que é o desarmamento completo da população e a outra também não é fogo se cheire, mas aí tem uma diferença entre as duas. É que essa família que quer o desarmamento, ela quer desarmar, mas quer desarmar tanto a população que ela exigiu até mesmo as facas de cozinha. Daí tem um personagem que é um sujeito, ele não é um personagem politizado, é um sujeito, aliás, bastante humilde. E diante desse conflito ele vê que tem uma das famílias que está exigindo até mesmo as facas de cozinha. E daí ele, nessa hora, pensa, não, mas espera aí, como é que eu vou passar a minha manteiga no meu pão? E aí, evidentemente, ele passa a entender que aquela outra família não era tão ruim quanto a outra que queria até mesmo as facas de cozinha. Quer dizer, você tem ali duas cobras. Até uma briga entre uma jararaca e uma sucuri. Esse é um ponto muito importante. Stalin, quando ele apoiou Churchill, ele sabia muito bem que Churchill era um racista, um reacionário, um genocida, um imperialista, mas mesmo assim ele apoiou Churchill contra Adolf Hitler. E por quê? Por que ele fez isso? Quer dizer, por que ele apoiou um imperialista contra outro imperialista? Porque um desses imperialistas, Adolf Hitler, tinha planos concretos, não apenas planos, como também possibilidades materiais para destruir completamente a terra soviética. Os nazistas tinham planos para igualar cidades como Moscou e São Petersburgo, que na época se chamava Leningrado, à terra, transformar São Petersburgo em um mero canal. Enquanto que os britânicos não tinham potencial para isso. E os britânicos, ao mesmo tempo, se aliaram aos soviéticos por quê? Porque a vitória não é porque Churchill se convenceu de que o comunismo era melhor, ou porque ele gostava de Stalin, ou porque ele
acreditava, né, que Stalin era um burocrata degenerado, como dizia Trotsky, ou alguma coisa do tipo. Não. Ele se aliou a Stalin porque ele sabia que se Hitler tomasse toda a Europa, ele poderia facilmente tomar também o Reino Unido. Ocupar o Reino Unido ou colocar alguém que fosse do agrado dele. Vamos lembrar aqui que os nazistas alemães enviaram o número 2 do partido nazista. Tamanha era a confiança que eles tinham nos britânicos para assinar um tratado de paz com o Reino Unido. Foi o Rudolf Hess. Rudolf Hess foi enviado para o Reino Unido, foi lançado lá de paraquedas. Tamanha era a confiança que eles tinham no Reino Unido. Quando o Reino Unido declarou guerra à Alemanha nazista, eles passaram meses sem disparar um único tiro. Inclusive era uma guerra que era chamada de guerra de mentira. Eles sabiam que, se os soviéticos ganhassem a guerra, a União Soviética sairia desgastada, a Alemanha seria desgastada. Eles iriam matar 2 coelhos com uma cajadada só. Não é por acaso que os britânicos levaram muito tempo para criar uma segunda frente. Os britânicos e os americanos, diga-se de passagem. Então, quer dizer, aconteceu ali a chamada aliança de oportunidade. Aqui eu não estou propondo fazer aliança com o Trump nem com os trumpistas. Porém, o certo é que, no cenário político americano, hoje nós temos a figura de Trump, seria um setor, digamos, industrial do capital americano, e temos, de outro lado, os democratas que representam exatamente o capital financeiro transnacional americano, que representam as ONGs, as grandes corporações. Foi Trump que tirou do site da Casa Branca aquele texto lá que dizia que os Estados Unidos iriam apoiar movimentos do que não dá certo. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Só que eu não posso dizer o nome aqui por conta das políticas do YouTube, do Facebook, de outras redes sociais. Ele tirou o apoio àquela falta de vergonha, apesar de que havia uma organização desses que aí estão, que inclusive apoiava o Trump, e mais do que isso pedia para ele destruir a Coreia do Norte, chamando o Kim Jong-un de homofóbico. Quer dizer, Trump também não era flor que se cheire, mas o certo é que fatos são fatos. O governo Bush foi um dos governos que comemorou a queda do Muro de Berlim. Foi o governo que iniciou a guerra do Iraque. O governo Clinton invadiu a Iugoslávia, quando ainda se chamava Iugoslávia, que hoje se bem que era, né, Sérvia e Montenegro, hoje em dia existe a Sérvia e existe Montenegro. Invadiu a Iugoslávia simplesmente para apagar um escândalo sexual, o que ainda assim não garantiu a reeleição dele, permitindo que uma figura repulsiva como George W. Bush se tornasse presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, pelo Partido Republicano. Bush, que invadiu novamente o Iraque, iniciou a guerra do Afeganistão, sem falar de muitas outras guerras aí com países pequenos, que muitas vezes pelo seu tamanho, pela sua pouca expressividade geopolítica, a gente sequer ouve falar. Na grande e também na pequena mídia. Depois veio quem? Depois veio o Obama, depois de 2 mandatos de George Bush, que não foi muito diferente do seu antecessor. Só que se a administração Bush conviveu com a cobra que ela mesma criou, que foi a Al-Qaeda, a administração Obama conviveu com uma cobra que eles também armaram e patrocinaram, que foi o ISIL, chamado Estado Islâmico, Daesh. Isso sem falar que a era Obama iniciou uma nova forma de guerra híbrida, muito pior do que aquela do George Bush. Porque o George Bush ele fazia o quê? Ele enviava vários porta-aviões dos Estados Unidos da América. Esses porta-aviões bombardeavam, iniciavam uma campanha genocida,
Só para vocês terem uma ideia, na guerra do Iraque, um ataque aéreo matou dezenas de milhares de civis em um bombardeio. Os civis, quer dizer, estavam fugindo ali, que não queriam guerra, não queriam estar nem pelo Saddam Hussein, nem pelo Iraque, simplesmente fugiram, foram mortos num bombardeio aéreo causado pelos Estados Unidos. Obama fez diferente. Ele incentivou a formação das chamadas guerras híbridas. O que é isso? Em vez de estar mandando porta-aviões, em vez de estar mandando as forças dos Estados Unidos para intervir nesse ou naquele país, ele utiliza as próprias forças desse ou daquele país para intervirem elas em nome dos Estados Unidos. Assim aconteceu com as chamadas primaveras árabes, derrubada, por exemplo, de Muammar Gaddafi. Gaddafi, quer dizer, ele quis elevar os dividendos do petróleo oriundos das petrolíferas, quer dizer, de empresas estrangeiras que atuavam no país na extração do petróleo. E eles utilizaram isso aí, evocaram aquela velha desculpa, né, de que não, porque é um ditador furioso, um ditador criminoso, que é antidemocrático, por isso vamos exportar a democracia para lá. Então eles fizeram o quê? Surgiu um incidente no qual supostas aeronaves da própria Líbia teriam atacado sua própria população. Nisso foi feita uma grande campanha de propaganda, foram apoiados rebeldes mercenários, na realidade, treinados pela CIA. Vocês não queiram achar que o sujeito se tornou um grande guerrilheiro, um grande mercenário jogando Call of Duty. De fato, esses jogos de guerra até podem ensinar muita coisa. Eu conheci uma vez um ucraniano de Donetsk, ele hoje vive na Rússia com asilo político. E ele me contou como, na época, quando começou a guerra, eles chegaram a fazer recrutamento, uma das coisas que eles procuravam eram jovens que eram bons no Counter-Strike. Eles não tinham como preparar da noite para o dia vários combatentes. Então eles queriam um cara que tivesse pelo menos uma base, sabia pelo menos soubesse como carregar uma arma ou alguma coisa parecida. Só que ali na Líbia você teve sujeitos que enfrentaram forças leais a Muammar Gaddafi, sujeitos profissionais, sujeitos muito bem treinados. Chegaram a capturar o próprio Gaddafi, que morreu inclusive lutando, morreu como um guerreiro, e que após a sua morte foi ridicularizado, isso aí virou inclusive motivo para alegria, para o deboche da senhora Hillary Clinton. A senhora Hillary Clinton que chegou a dar gargalhadas de alegria quando soube da morte cruel de Muammar Gaddafi. Foi brutalmente torturado, inclusive empalado por forças leais aos Estados Unidos. Pelo menos leais aos Estados Unidos no começo, porque depois, inclusive, eles chegaram a matar um embaixador americano. A Líbia, que tinha um padrão de vida, quer dizer, tinha o melhor padrão de vida da África, hoje você tem até escravidão no país, gente sendo vendida lá como escravo, negros inclusive. E hoje ainda tem muito liberal ingênuo nefelibata, liberais de esquerda principalmente, e querem achar que o Partido Democrata apresenta alguma espécie de solução para o mundo. Não, agora vai acabar o Bolsonaro no Brasil porque chegou ao poder nos Estados Unidos o Partido Democrata. Quer dizer, você achar que o destino do seu país está nas mãos do presidente de outro. É uma coisa completamente ridícula e que mostra a colonização intelectual a qual está submetida uma parte da intelectualidade brasileira. É exatamente por isso que nós consideramos que, sem aqui fazer qualquer apologia do governo de Trump, mas consideramos que o governo democrata é muito pior. É muito pior, principalmente se considerarmos que se antigamente a coisa ficava lá no Iraque, no Afeganistão, no Oriente Médio, não sei o quê, o discurso agora do Biden é de que o Brasil não sabe cuidar da Amazônia,
que por isso outras forças devem voltar os seus olhos para ela. E sempre toda guerra começa a partir de uma narrativa. Não importa se essa narrativa é verdadeira ou se é falsa. Basta vocês lembrarem que a guerra do Iraque começou também a partir de uma narrativa, que aliás se mostrou falsa depois. Qual era a narrativa? A narrativa era de que o Saddam Hussein possuía armas químicas e biológicas. Nunca foram provadas essas armas. Golpes de Estado começam com narrativas falsas, como aconteceu, por exemplo, com a ex-presidente Dilma Rousseff, também tirada do poder por causa de uma narrativa falsa, como aconteceu com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de uma narrativa falsa, de que era dono e recebeu o triplex, que nunca foram provados, aliás. Cadê o Moro? Por que o Moro hoje não está levando adiante o processo mesmo para mostrar a culpabilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Simplesmente se mamou nas tetas do governo Bolsonaro e agora saiu. Já foi chamado até de comunista pelos bolsominions. Então, invasões e golpes de Estado começam a partir de narrativas. Narrativas essas que, em grande parte dos casos, são falsas. Eu estava vendo num canal chamado Arte da Guerra, tem um vídeo muito interessante. A Arte da Guerra é um canal de um militar da reserva, de um oficial da reserva da Marinha do Brasil, precisamente, no qual ele menciona um instituto sediado, se não me falha a memória, em Haia, na Holanda precisamente, presidido por um general da reserva holandês, anti-Brasil, quer dizer, que tem interesse em invadir o Brasil. Um sujeito, inclusive, ligado à Casa Real do Reino dos Países Baixos. Eles agora, aliás, estão até insistindo nesse nome. Porque a Holanda, eu não sei se vocês sabem, mas existe a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. São dois reinos são duas regiões que compõem o Reino dos Países Baixos. É por isso que em inglês se diz Netherlands, né, que significa exatamente Países Baixos. Países Baixos por quê? Porque boa parte do país é aterro feito no Oceano Atlântico. Eles têm muito pouco espaço na Holanda. E lá existe essa fundação desse general que tem interesse em invadir o Brasil. Invadir o Brasil por quê? Porque a Holanda é um país muito pequeno. Um país que não tem recursos, não só a Holanda, como vários países que há na Europa Ocidental. Os recursos deles estão acabando. Então eles vão buscar onde? Vão buscar exatamente em países do terceiro mundo. Países da África, em regiões da Ásia. E agora eles estão com os olhos voltados aqui para o Brasil. Eles sabem que a Amazônia é um território muito grande. Sabem que a Amazônia é um território que tem recursos. Você tem água, talvez tenha até petróleo ali. Uma região um pouco explorada. Então eles têm interesse nisso. E essa narrativa do Biden é uma narrativa muito perigosa. De uma hora para outra ele pode dizer simplesmente o seguinte: não, lembre-se de como os Estados Unidos sempre começaram as guerras deles. Não, porque país X tem um ditador, vamos exportar a nossa democracia, e então eles enviam para esses países generosas toneladas de democracia. Toneladas de democracia por meio de fragmentação. Enviam não B-17, mas B-52. Muita tonelada de pura democracia. Essa sempre foi a política do Partido Democrata dos Estados Unidos. E o pior é que eles ainda fazem isso dizendo que estão lutando por democracia e por liberdade. Imaginem só esse discurso. Não, vamos acabar com o ditador que tem lá no Brasil. E a gente vai enviar agora muita democracia para eles pelo nosso B-52. Imaginem só o estrago que isso aí ia dar. Você vê cidades brasileiras em chamas, completamente arrasadas e destruídas por bombardeiros da Força Aérea Americana. Navios afundados exatamente em nome da sua aventura, né, de tirar na marra de qualquer jeito Bozo.
O Bozo é um imbecil, é sem dúvidas. Inclusive é até perigoso eu estar dizendo isso. Vocês sabem que hoje a Polícia Federal, a Polícia Civil também, está caindo em cima de muito blogueiro simplesmente por falar contra o presidente da República. Quer dizer, de repente eu posso me tornar até uma ameaça à segurança nacional simplesmente por causa de um discurso desse, de uma palavra. Você vê como, né, nós estamos criando uma verdadeira sociedade de pessoas com a sensibilidade de uma borboleta. As pessoas gostam muito de falar dos liberais de esquerda, mas os seguidores do Jair Bolsonaro são exatamente do mesmo jeito. Ficam muito ofendidinhos com muita facilidade. Se você fizer alguma crítica, digamos, mais áspera ao mito deles. Então, senhores, o certo é que ninguém aqui gosta do presidente atual. Porém, o fato é que se você coloca um democrata no poder, ele vai encontrar a narrativa bonita, uma narrativa que é aceitável, tem, quer dizer, uma aceitação de parte da comunidade internacional, quer dizer, a famosa história da luta contra a democracia, né, tirar um ditador, isso aí a comunidade internacional adora. E aí, em vez de um Iraque, em vez de uma Líbia, em vez de um Afeganistão, a gente pode ter um Brasil completamente arrasado, completamente colonizado e devastado. Então isso aqui se fez necessário para que essas pessoas que gostam muito de falar besteira por aí, vir aqui jogar pedra no nosso trabalho, nos difamar, inclusive, eu sei de muito grupo aí dito de esquerda que inventam mentiras sobre o nosso canal, sobre a página vermelha também. Então isso eu faço questão de esclarecer aqui. Mas enfim, senhores, vamos ao que realmente interessa, que são os acontecimentos de hoje. Hoje, que a propósito é a véspera do Natal Ortodoxo. Véspera do Natal Ortodoxo. E nós temos aqui o grande acontecimento da semana. Se alguém acreditava, senhores, que existe uma piada na Rússia que diz o seguinte, pergunta-se por que não tem revolução nos Estados Unidos da América. E aí se diz, porque nos Estados Unidos da América não tem embaixada dos Estados Unidos. É uma coisa bastante óbvia. Um país não vai ter uma embaixada do próprio país. E o dia de hoje mostrou que é possível sim ter um levante nos Estados Unidos a ponto de ser ocupado um dos mais importantes prédios do país, que é o Capitólio, que é isso que vocês estão vendo aqui. E pluribus unum. Vocês estão vendo aqui uma foto da invasão ao Capitólio no maravilhoso canal de Telegram do Coronel Kassab. Foto histórica, o Capitólio foi tomado. Senadores e funcionários do Serviço Secreto. Serviço Secreto é o nome do serviço que faz é mais ou menos o equivalente à Polícia Federal. Faz a defesa da Casa Branca, do Capitólio e de outras sedes do governo. Senadores e funcionários do Serviço Secreto fazem uma barricada na sala de audiências, quer dizer, no auditório. E aqui nós temos outro momento, não menos importante, eu não sei se a mídia ocidental, os jornais brasileiros chegaram a mostrar isso aqui, prontos para atirar nos manifestantes. Quer dizer, prontos para... Eu confesso que eu não sou especialista, não sei qual é a legislação americana referente a isso, se um policial, se um agente de segurança realmente pode atirar em uma pessoa que invadiu um prédio público, apesar de que nós estamos vendo aqui manifestantes, pelo menos pelo que mostraram até agora, completamente desarmados, a não ser, claro, que você considere o chifre aqui do chapéu desse rapaz como sendo uma arma, ou uma bandeira como sendo uma arma, que nós sabemos que não é assim. Vejam que isso aqui é uma foto dentro do... Reparem bem nessa foto aqui. Inclusive, depois eu vou tratar de algumas questões relativas principalmente a esse rapaz aqui que está de máscara. Muito interessantes. Temos aqui, Trump é o meu presidente. Dá para perceber que é uma invasão
manifestantes. Aqui, a propósito, caso interessar alguém os dados do Telegram do Coronel Kassab, se você entender russo, evidentemente. Mas se não entender, tem o meu canal, também tem um canal do Eduardo Lima, que é um excelente canal e que traz muita coisa dele. Aqui vocês podem ver alguns vídeos, algumas fotos, algumas capturas, principalmente essa aqui que eu considero interessantíssima. Reparem bem neste momento. Quer dizer, Washington DC, quer dizer, Washington Distrito Capital. São manifestantes claramente pró-Trump. Temos aqui um momento muito interessante. Os policiais e a segurança foram para dentro do prédio, recuaram para dentro do prédio, depois que os manifestantes irromperam no Capitólio através de uma porta quebrada dos fundos e de janelas quebradas na ala oriental do prédio. Os manifestantes ergueram em muros, ergueram na parede, no segundo andar do Capitólio e os manifestantes foram até, subiram pelas paredes, nossa! Podem eles, quer dizer, ergueram, subiram pelas paredes até o segundo andar do Capitólio e começaram a bater nas janelas do escritório, quer dizer, do gabinete, do escritório de Mitch McConnell. Tem aqui em inglês, passado pelo Twitter. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Vejam só o que a turma aprontou por lá hoje. Infelizmente é do Twitter. Deixa para depois. Vamos voltar aqui. Então temos aqui esse vídeo que é um vídeo do Twitter. Temos repassado aqui pelo Coronel Kassab, na sala do Senado dos Estados Unidos da América. Temos aqui um outro momento também, são várias fotos que documentam precisamente o que aconteceu. A bandeira proibida da Confederação no Capitólio. Tivemos esse episódio, aqui temos as pessoas escalando, quer dizer, as paredes, os muros do Capitólio. E temos aqui várias fotos de conflitos ocorridos. Aqui temos uma paródia com o que aconteceu na Armênia. A paródia infeliz, original, irrepetível. Isso aqui foi na Armênia, quando o presidente armênio ele fugiu do país. Aliás, até hoje ele está em Londres, né? Passou o ano novo em Londres. Não sei se esse indivíduo vai realmente voltar para Yerevan, até porque eu acho que se ele voltar, os armênios, o povo de Artsakh, vai fazer picadinho do homem. Segundo ele, disse que... Bem, ele disse não, né? Mas rola a piada de que ele agora vai trabalhar no ritmo do coronavírus, ou seja, trabalho à distância. Trabalho como presidente à distância a partir de Londres, um país que sequer está em guerra. Tivemos esse momento. O Pentágono negou o pedido de envio da Guarda Nacional para o Capitólio. Isso aqui é uma novidade. Aqui do Ian Millstone, apoiadores de Trump atrasaram a certificação da eleição, enquanto mais manifestantes continuam a invadir, quer dizer, a tomar de assalto o prédio do Capitólio. Aqui nós temos novamente o serviço secreto, quer dizer, ameaçando com armas de fogo os manifestantes, a guarda armada. E aqui outro momento que é mais interessante. Isso aqui é uma grande ironia do destino, e isso aqui é só o começo, pessoal. Pode a coisa descambar para um momento muito pior.
Lembrando que neste exato momento a cidade de Washington, D.C. encontra-se sob toque de recolher desde as 6 horas da noite. Pelo horário de Brasília, se não me falha a memória, 7 horas. 7 ou talvez 8 horas pelo horário de Brasília. Então, vocês veem aqui a notícia transmitida, quer dizer, por canais árabes noticiando desordem, quer dizer, um motim nos próprios Estados Unidos. Um motim que se parece muito mais com o que aconteceu e foi mostrado na televisão há alguns meses no Quirguistão. Temos aqui manifestantes quebram as janelas pela ala oriental do Capitólio e invadem, né, e adentram, quer dizer, e rompem para dentro. Temos aqui alguns memes, de humor também. Do Capitólio, retiraram uma mulher ferida. Antes, já antecipando, o trauma foi foi sofrido um trauma pela funcionária da polícia que estava na entrada principal. Então temos este momento, temos aqui alguns vídeos. No Capitólio, no topo do Capitólio já foram disponibilizados snipers. Vamos ver se esse aqui aparece. Esse aqui é do Russia Today. Vocês estão vendo snipers que foram, quer dizer, colocados para conter a situação. Temos aqui a polícia prendeu vários manifestantes que estavam ao lado da sala do Senado dos Estados Unidos, polícia aqui já armada. Atirem, sátrapas vergonhosos. Ou poderíamos traduzir, né, como atirem, sátrapas sem vergonhas. É uma legenda, evidentemente, para essa foto. Aqui nós temos agentes do serviço secreto armados, quer dizer, prontos para disparar. Remake do filme Escalolás. Escalolás, eu não sei como é o nome desse filme em português, mas Escalolás faz referência à escalada. Não é o Homem-Aranha, disso eu sei que não é. Eu vou procurar depois que filme é esse, o Escalolás, e colocar nos comentários. Aqui nós temos a sala de conferências, né, mais e mais manifestantes na sala de conferências do Senado. E temos aqui a primeira pessoa que foi fuzilada, quer dizer, que foi alvejada por tiros, eu imagino que do serviço secreto. A gente vê uma mulher ensanguentada já na maca. É uma notícia a propósito do MSNBC Live, quer dizer, ao vivo. E temos aqui um vídeo do interior do Senado. Podemos dizer que a invasão do Capitólio se passou praticamente pelo mesmo cenário pelo qual anteriormente se deu a invasão por manifestantes do Palácio Presidencial da Quirguízia, ou seja, o Quirguistão. E assim, os americanos colhem as consequências. Na realidade, se isso está acontecendo nos Estados Unidos como consequência do que aconteceu na Quirguízia, isso não é um fato. Ele compara os momentos, temos aqui os vencedores. Vocês veem aqui esse rapaz que seria uma espécie de xamã, um viking, um berserker, sabe-se lá direito quem é esse camarada. Bem, o que se sabe é que ele trabalha como promoter. O que é um promoter? Isso não tem aqui no Brasil, mas em muitas cidades da Europa, dos Estados Unidos, tem aquele sujeito que geralmente veste uma fantasia, por exemplo, para promover algum tipo de loja. Por exemplo, São Petersburgo, quem acompanha o canal Russificando, deve se lembrar de um cidadão que ele fica lá vestido com roupa de astronauta.
espécie de clube, digamos assim, não é um café exatamente, mas é um local onde eles têm chamados quests. Né? Quest é uma espécie de missão que eles, no qual você tem que usar a cabeça. É bem interessante, é um jogo muito interessante. E tem outros que ficam, né, com roupas do século XVII. Tem um sujeito lá que em pleno calor ele fica com um casaco de pele para propagandear essas coisas. O serviço ali é uma loja, quer dizer, uma propaganda, um reclame que chama a atenção. E o promoter é isso, ele trabalha exatamente dessa forma, e trabalha num estado muito longe, aliás. Temos aqui a verificação do escritório, temos aqui um manifestante para Trump, e temos aqui... Será que parece, ou eu confesso que eu não entendi essa foto aqui. Talvez acharam parecido com algum outro manifestante. Deixa eu ver se tem como abrir aqui. Não dá para ver muito bem, só dá para ver que tem uma moça aqui, que tem um rapaz. Não deu para entender muito bem o que está se passando aqui. Temos aqui os manifestantes, temos aqui diferentes momentos, e temos essa foto aqui que também me chamou a atenção. Eles não chamaram a Guarda Nacional, mas chamaram agentes, né? Aqui Satrudnik, eu estou falando toda hora em funcionários, porque Satrudnik é uma palavra que se traduz como funcionário como agente. Agentes da SWAT do FBI. Temos aqui, quer dizer, já o envolvimento do FBI na questão. Temos o FBI. E aqui tem um momento importante, eu não sei se essa postagem do Twitter ela ainda existe, porque o Twitter ele agora pratica censura. Quer dizer, todo mundo escreve o que quer no Twitter, mas o presidente dos Estados Unidos escreve certas coisas, então tem a sua postagem apagada. Isso aqui foi pelo horário de Brasília, né? Se deu às 5h18. Temos aqui o Twitter do presidente Trump. Estou pedindo a todos que estão no Capitólio dos Estados Unidos da América para se manterem pacíficos, sem violência. Lembrem-se, nós somos o partido da lei e da ordem. Respeitem a lei e os nossos grandes homens e mulheres de azul. Os homens e mulheres de azul, ou seja, os policiais. Obrigado. Então aqui tem a descrição, Trump pediu a todos todos que estão no prédio do Capitólio que evitassem a violência. Então temos aqui um vídeo com tiroteios no Capitólio, onde se deu, quer dizer, a ruptura das portas. Parte da polícia, durante isso, corre. Americansky Number, isso aqui já é outro canal. Então temos aqui o Parso Day Russian, né, evacuação do Capitólio, evacuação de políticos, evidentemente. Temos aqui a forma como os manifestantes eles se expressam. Detalhe, isso aqui, ele está fazendo isso aqui para CNN. Vejam só que curioso. É para vocês, não para o presidente Biden. Foto com Gerald Ford. Temos aqui. Manifestantes, quer dizer, invasão, quebra-quebra grande. Esses aqui são manifestantes, pelo que eu entendi. A propósito, agora os manifestantes estão no Capitólio para discutir o resultado das eleições para o Senado dos Estados Unidos, onde se deu a falsificação idêntica àquelas que se deu na época das eleições dos Estados Unidos. Temos aqui um manifestante, aquele mesmo que nós mostramos para vocês. Será que ainda não se deu uma piada sobre bárbaros que tomaram Roma? Início. Aqui temos mais e mais pessoas no Capitólio americano. Temos o mesmo bárbaro, digamos assim.
A eleição presidencial, o Congresso conta os votos. Colocaram na parede um oficial da polícia. Temos aqui, claro, que é uma montagem, a gente percebe isso aqui. Para quem não entender essa montagem, isso aqui é uma montagem com a foto do Lukashenko. Aliás, né, nem isso, é uma foto mesmo do Trump, só que ele, quer dizer, no estilo Lukashenko, que pegou um fuzil exatamente para se proteger. E aí tem escrito aqui, junto com, veja com quem a Guarda Nacional deveria acalmar o povo. Aqui é interessante, à esquerda o martelo, à direita a foice. Esse é o nosso símbolo soviético. Um símbolo estranho, realmente. Símbolo muito estranho. Polícia de Montgomery, da região de Montgomery, do bairro de Montgomery, ocupa as posições diante do Capitólio. A gente vê que muita coisa aconteceu nos Estados Unidos no dia de hoje, mas muita coisa mesmo. Temos algumas fotos, diga-se de passagem, algumas são da RIA Novosti. Não sei se foram jornalistas russos que tiraram, mas estão muito bem tiradas. Principalmente, reparem a propósito aqui que há pessoas de diferentes etnias, que muita gente diz assim, não, porque são os brancos, são os caipiras, né, os rednecks, mas a gente está vendo aqui, por exemplo, um sujeito com traços nitidamente latinos. Claro que aqui eu não quero entrar agora nessa questão, estamos vendo aqui o mesmo cidadão. Aqui o mesmo. Tem essa foto aqui também. Diga-se de passagem, é uma foto, vejam só. E esse vídeo. Então a gente vê que muita coisa aconteceu hoje, mas muita coisa. Aqui temos o índice Dow Jones, vejam só como subiu em mais de 400 pontos depois de tanta confusão. Reparem aqui na subida, mercados americanos. Essa foto aqui também ficou muito boa. Eles subiram em um carro blindado. Vejam só. Aqui é interessante o próprio Trump mostrar em cima de um carro de combate, explosão, aquele apelo militarista todo. Aqui é uma cena do Call of Duty que é muito parecida com o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Aqui é uma paródia do Far Cry. Aqui o mesmo Bárbaro. Nós vemos, ele descreve aqui como um xamã, ele trabalha como promoter no Arizona. Temos aqui já, claro que aqui é uma descrição irônica, né? Ele coloca aqui destacamentos de assalto do FSB dentro do Capitólio. Quer dizer, são na realidade do FBI. Aqui nós temos um momento muito importante, ele reproduziu esse vídeo aparentemente ele já foi apagado de várias redes sociais do próprio YouTube, no qual o presidente Trump ele se dirige aos seus partidários dizendo que eles deixassem o Capitólio e se dispersassem. Nesse vídeo ele pede, quer dizer, para que as pessoas deixem o Capitólio e para que não utilizassem nenhuma violência. Mas ao mesmo tempo ele declara que as eleições americanas foram falsificadas. Eu diria até mais, não apenas as eleições americanas foram falsificadas, como todas as eleições em qualquer país capitalista, sempre são uma fraude na qual a escolha é feita muito previamente pelos grandes meios de comunicação, pelos grandes banqueiros, pelas grandes empresas, pelo grande capital. Trump ter chegado ao poder nos Estados Unidos foi uma eventualidade, já que ele era, digamos, uma espécie de outsider
uma série de um grupo de políticos globalistas, quer dizer, adeptos da globalização. O que é a globalização? É o controle total do Estado pelas grandes corporações. Isso é o globalismo. Esses são os globalistas. Vocês geram que exatamente defendem isso. Aqui tivemos uma outra notícia que não menos interessante, do lado de Israel foram disparados salvos de foguete, ou de mísseis talvez, porque a palavra foguete e míssil é a mesma coisa em russo, para os subúrbios de Damasco. Está atuando a defesa aérea síria, quer dizer, os mísseis antimísseis, mísseis antiaéreos. Aqui nós temos uma entrevista, é claro que é uma ironia, quer dizer, entrevista com o novo líder da maioria no Senado, confederado. Tivemos aqui um momento em que eles tentam recuar. Vejam só como são rápidos os artistas russos. Isso aqui já apareceu no canal Vossochny Svisnoy, ou seja, Conexão Oriental. Congressistas do Partido Democrático chamam o que está acontecendo em Washington golpe de Estado. Agora, quer dizer, vejam só a esperteza desses democratas americanos. Quando isso acontece em um país, quando acontece em uma Belarus, quando acontece em uma Ucrânia, quando acontece em qualquer outro país, eles dizem o quê? Dizem que é uma revolução. Agora o que está acontecendo, quer dizer, no quintal deles, então, é o quê? Já não é revolução, já não são manifestantes. É um golpe de Estado e esses manifestantes são, na realidade, bandidos, são criminosos. Vejam só que grande ironia, senhores. É muita ironia. Aqui temos agentes de força, né, garantidores da lei e da ordem, quer dizer, GLO, defendeu o Capitólio. Temos aqui a censura democrática. Aqui nós estamos vendo o vídeo do Twitter do ex-presidente Donald Trump. Essa afirmação sobre falsificação das eleições que foi refutada. E neste Twitter é proibido responder, retweetar ou colocar like devido ao risco de violência. Vejam só, senhores, aqui que grande hipocrisia do Twitter. Porque esse Twitter ele foi utilizado como uma ferramenta de auxílio para várias revoluções coloridas. Na Ucrânia, utilizaram muito na época dos protestos em Belarus, utilizaram contra a presidente legitimamente eleita do Brasil, Dilma Rousseff, utilizaram na época, né, do golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff, na época também dos protestos do inverno de 2013, aqui no Brasil. Então, quer dizer, o Twitter sempre foi utilizado frequentemente para disseminar todo tipo de boatos, todo tipo de falsas acusações. Aí agora quer dizer que um presidente americano, Donald Trump, temos aqui visualizações 7 milhões, declara uma coisa que até agora não foi provada, pelo menos conforme o sistema eleitoral americano, quer dizer, a ideia de que houve fraude, então eles censuram, quer dizer, não pode ser retweetado, não pode ser colocado like, não pode ser colocado nada. Isso se chama censura. Isso se chama censura, isso aqui é puro globalismo, quer dizer, você vê que o homem é o presidente dos Estados Unidos, mas fica, quer dizer, se torna refém de uma grande corporação, de uma empresa que é o Twitter, por questões puramente político-ideológicas. Isso é o globalismo em operação. Aqui temos, né, uma foto com os troféus, temos um sujeito que está como, eu não sei se é um bárbaro, se é um... É difícil entender o que é, está com a pele, está muito esquisito. Vejam que eles colocaram uma forca, afinal de contas, isso é bem da tradição americana, da tradição penal, digamos assim, do século XIX. Essa questão da forca, não a guilhotina, mas a forca. Aqui nós temos uma postagem que eu não sei se foi... Na realidade, isso aqui foi um equívoco do barítono Roger. Inclusive, eu já escrevi para ele no VK informando isso. Ele coloca aqui:
A propósito, dentre aqueles que tomam o Capitólio, havia também membros antifas. E eu confesso que eu não sei quem é esse aqui de vermelho. Esse aqui de vermelho é que é interessante. Mas esse de preto foi identificado como sendo um militante neonazista de extrema-direita, que inclusive foi excomungado da igreja ortodoxa antioquina. E o que é mais interessante neste excomungado aqui, quer dizer, se você foi excomungado, você não pode se dizer ortodoxo. Isso aqui, a propósito, né, anotem o que eu vou dizer para vocês, você precisa conhecer bem a cultura para entender isso aqui. Reparem que, pelo menos aqui nessa foto, a gente percebe a cruz dele de fora. A cruz dele está aqui exposta, está do lado de fora da camisa. Um ortodoxo, senhores, nunca utiliza a sua cruz por fora da camisa. Se você vê um ortodoxo com a cruz de fora, isso quer dizer duas coisas. Significa que ali é um padre, ou talvez um guerreiro da Idade Média, era muito comum na época, até mesmo para eles se distinguirem, né, para eles entenderem quem era quem. Eles colocavam a cruz por fora, num local bem visível, geralmente uma cruz grande, que você vê aquela cruz, então você sabia que era um aliado seu. Imagina você estar com uma armadura que reduz drasticamente a sua visibilidade, ainda mais você cansado ali, movido por uma histeria de combate, digamos assim, por um verdadeiro frenesi de batalha. Você olha para a cruz do sujeito, você reconhece que ali é o seu aliado, que é um inimigo talvez, se é uma cruz ou algum outro símbolo diferente. Só que na igreja ortodoxa, pelo menos na Rússia, porque pode ser que, claro, na igreja Antioquia isso seja diferente, mas uma das coisas que se diz desde o momento em que você é batizado, lembrando a propósito que hoje é Natal ortodoxo. Você não deve utilizar a cruz pelo lado de fora. Por quê? Essa é uma boa pergunta, mas não se utiliza. Não se utiliza ela pelo lado de fora da camisa, como ele está utilizando aqui. Por quê? Nós sabemos que, eu diria, não somente em cada religião, como em praticamente todo sistema de ideias, sempre tem aqueles sujeitos que são mais exibidos, né, que fazem questão de mostrar que eles são aquilo ali. Muitas vezes até mesmo para mascarar uma outra coisa, talvez mesmo uma atitude, né, alguma coisa. E o certo é que esse cidadão aqui, se vocês pesquisarem a biografia dele, Matthew, esqueci agora do sobrenome dele, mas eu vou colocar também nos comentários. Ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa Antioquina pelas suas posições racistas. Foi excomungado. Mesmo assim, ele aparece aqui utilizando o crucifixo dele e ainda mais fora da camisa. Eu já vi um sujeito de Fortaleza, né, utilizando, ele recebeu de graça e colocou. Mas quando o sujeito utiliza fora da camisa, a gente percebe que é um sujeito que não teve uma educação, uma formação ortodoxa. Que é aquilo que na Rússia se chama de pantei, quer dizer, o sujeito que tem inclusive uma expressão em português que eu não tipo, quando a pessoa é exibida, né, quer mostrar que é uma coisa que ela não é, né, uma coisa assim. Eu esqueci qual é essa expressão, mas o certo é que isso aqui é mero exibicionismo. Bom, uma outra possibilidade seria o quê? O sujeito, por exemplo, está sem camisa, evidentemente vai aparecer o crucifixo dele, ou o sujeito, sei lá, estava de repente trabalhando de cabeça para baixo, né, e ficou aparecendo ali e ele não percebeu. Às vezes mesmo acontece comigo. Eu tenho uma corrente bastante modesta de prata, pequena, às vezes eu dou um pulo uma coisa, faço um movimento e o meu crucifixo fica em exibição, fica em evidência. Mas, via de regra, o ortodoxo não utiliza a sua cruz por fora. Esses aqui são alguns detalhes interessantes. Aqui, de acordo com a legenda, está escrito aqui que ele é um antifa, né, o que nós sabemos que não é. Isso aqui ele provavelmente foi denunciado na página dos antifas da Filadélfia, uma vez que esse aqui é um neonazista.
E temos outros momentos aqui também, inclusive uma citação do Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, mudou a capa da sua conta no Twitter pela foto com Joe Biden e Kamala Harris. Quer dizer, até tu, Brutus. Veja só, isso aqui é o vice-presidente do Trump. Trocou por essa foto aqui que mostra, quer dizer, os seus opositores. E aqui tem a conclusão, que é o ponto mais interessante e central, até porque esse vídeo acabou ficando até mais longo do que eu imaginava, mas pelas atualidades, aqui é uma coisa que precisa ser discutida. O Coronel Kassab ele tira as suas conclusões. Lembrando que o Coronel Kassab é um politólogo residente na Crimeia. Ele tem um blog que é o Coronel Kassab, também trabalha com a Ria Fanton, dá entrevista para vários jornais da Rússia. Aqui ele diz o seguinte, é muito conhecido em todo mundo. A recusa de Trump em apoiar os protestos, com pouca perspectiva, claramente diminuem a sua chance de alguma coisa. Eu até não excluiria que esses eventos foram conscientemente provocados pelos oponentes de Trump. E aí ele coloca uma conclusão que, pelo menos conforme o que já vimos, é uma conclusão errada. Há antifas dentre os que assaltaram o Capitólio e a estranha história com a bomba no escritório do Partido Republicano. E também o acesso ao prédio do Capitólio. Tudo para criar uma imagem, para criar uma imagem, uma pintura. Assim, a elite do Partido Republicano poderia definitivamente excluir Trump. O que aconteceu hoje, Pence e McConnell tomaram o partido, adotaram o lado dos democratas. O próprio Trump, no início, não se pareceu com uma pessoa que quer tomar o poder através das ruas. Por isso, esperar dele alguma atitude no estilo do camarada Lenin ou do camarada Stalin seria ingênuo. Estes, Lenin e Stalin, com certeza ririam destes enquanto elementos pequeno-burgueses, enquanto um desvio pequeno-burguês. 2. De outro lado, o que aconteceu irá enterrar ainda outro mito, o de que em Washington é impossível, não é possível o que se passa, não é possível o que acontece nos países do terceiro mundo. Pode e como pode acontecer. Tudo isso será o enterro do mito de Trump, de que não se pode ir contra o establishment do partido. Não se pode clamar a vitória dos oponentes, não se pode não reconhecer a vitória dos oponentes das eleições. É possível. O que se passou antes de qualquer coisa se tornará uma catástrofe para o Partido Republicano. Se o establishment, de fato, capitulou ante os democratas, e assim, para a maioria dos eleitores de Trump, eles se tornaram uma massa de traidores. Correspondentemente, eles não apenas perderam o apoio para o curto e médio prazo em uma perspectiva. Em qualquer eleição em 2022 e adiante, os republicanos
os democratas organizarão motins para os republicanos. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora o Partido Republicano praticamente morreu. O Partido Republicano pode acontecer com os Estados Unidos algo parecido com o que aconteceu com o PT aqui no Brasil, pelo menos durante um certo tempo. Porque o PT ele deu alguma amostra de recuperação política nessas últimas eleições agora para prefeito. Pode ser que no futuro, ninguém sabe como é que vai ser em 2022, as coisas mudem. Mas o certo é que no momento, no presente momento, o Partido Republicano vai ficar desacreditado, enfraquecido, e que vai trazer uma série de problemas. Quer dizer, vai ser lembrado como um partido que não aceitou a própria derrota. O presidente Trump também vai ficar completamente desacreditado, dificilmente vai se eleger para outra coisa, sem falar no risco de possíveis sanções penais para ele. Aqui nós temos um momento interessantíssimo, vejam só a grande hipocrisia que é a política americana. Temos um Twitter do Michael Falt, um Twitter que evidentemente não é de agora, no qual ele afirma: são atos impressionantes de coragem. Nunca se esqueçam de Belarus e da luta por democracia lá. Isso aqui foi o que o Michael McFaul falou sobre os protestos em Belarus. Agora vamos ver o que ele fala sobre os protestos nos Estados Unidos. Por favor, parem de usar a palavra manifestantes, quer dizer, protestantes, manifestantes, protesters, para descrever esses criminosos insurrecionistas. Parem. Vejam só, senhores, aqui os dois pesos e duas medidas adotadas pelos democratas americanos. Sempre que alguma coisa acontece fora das fronteiras dos Estados Unidos, então eles chamam de revolução, chamam de manifestantes, de protestos pacíficos, de luta pela democracia. Foi assim que eles fizeram na Ucrânia, onde eles apoiaram, diga-se de passagem, neonazistas. Aí quando a coisa acontece no quintal deles, quando a coisa acontece, aliás, no quintal não, a coisa acontece na sala de estar deles, que foi o Capitólio que é um dos prédios, se não o prédio mais importante dos Estados Unidos, do que a própria Casa Branca, pela própria forma como é organizado o Estado americano. Quando a coisa acontece por lá, então eles chamam esses sujeitos de criminosos insurrecionistas. Uma verdadeira lição de dois pesos e duas medidas dos democratas americanos. Aqui nós temos já a lista de inimigos do povo, senadores e senadores eleitos que se opuseram à certificação da vitória de Joe Biden. Temos aqui a primeira vítima dos eventos no Capitólio. Na enfermaria, no hospital, faleceu Roberta Paulsen, fuzilada por agentes federais. Temos aqui mais desenrolar dos acontecimentos. Temos outro momento também não menos importante, apoiadores de Trump atacando jornalistas. Eles quebram a câmera dele, quer dizer, são jornalistas da Associated Press, eu acredito. Mais e mais momentos, isso aqui aparentemente é uma máscara de gás soviética, o que é muito curioso. Isso aqui vai dar pano para muita manga ainda. Com certeza podem esperar o Joe Biden querendo depois acusar a Rússia. Temos aqui mais uma charge que foi publicada no canal dele, quer dizer, Coreia do Norte, Venezuela, Rússia, Irã e China, vendo aqui Estados Unidos contra Estados Unidos. Cena, aliás, dos Simpsons, eu acredito. Temos aqui um flash que foi, no início acharam que era alguma espécie de algum incêndio no Capitólio. Dentro de 15 minutos em Washington começa o toque de recolher. A polícia poderá prender todos que circulam pelas ruas. O prefeito da cidade insistiu que os habitantes da capital ficassem em casa. Facebook e YouTube apagaram o vídeo de Trump, no qual ele
ele, com o fundo, né, da desordem, afirmou sobre as eleições falsificadas, eleições roubadas. Temos aqui os agentes de força patrulhando os parques, limpando os parques do Capitólio, e temos a última postagem que ele coloca aqui: a canção do liberal propagandista russo, liberal militante russo, que chama o império dos seus senhores. Todos os problemas doentios da América atual levam a um sobrenome com 5, são por causa de um sobrenome com 5 letras. Aí você fica pensando qual é esse nome, esse sobrenome com 5 letras. Aliás, o que é interessante é que tanto Biden quanto Putin são sobrenomes com 5 letras. Veja só o que escreveu esse Ivan Yakovina, que é um liberal. Tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo neste território infernal que se dá agora nos Estados Unidos tem uma vantagem. Biden hoje recebeu o direito moral e político de organizar a derrubada do regime de Vladimir Putin. Não é a ânsia, né? A condenação, não por uma ansiedade, por uma condenação por sanções ou algo do tipo, mas uma remoção direta. Durante um só segundo, eu não tenho dúvidas que esse Kremlin de Trump organizou esse show. Ele próprio não pensaria nisso. Não. Perdão, isso aqui é porque o russo é um que utiliza casos gramaticais. Então a gente tem que ter muita atenção, principalmente na hora de fazer essas traduções diretas e imediatas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não teve um só segundo em que eu tivesse dúvidas de que o Kremlin organizou para Trump esse show de hoje. Ele próprio, ou seja, Trump, não conseguiria isso. Quer dizer, olha só o que o liberal russo está dizendo aqui. Ele já está dizendo, né, isso aqui foi retweetado pelo Andrei Manchuk, que é a propósito do sobrenome ucraniano, está dizendo que o Kremlin que organizou essa baderna que aconteceu hoje em Washington. E aí ele coloca aqui, né? Por isso, a revolução colorida em Washington é, afinal de contas, né, Zato, quer dizer, afinal de contas, uma revolução colorida em Washington é o sonho úmido e mais ardente de qualquer habitante do Kremlin. Isso não deveria ficar impune. Vejam só a posição de um liberal russo a respeito do que está acontecendo. Quer dizer, agora, e vocês podem esperar muita confusão por causa disso aí. Se antes o Partido Democrata dizia que todos os problemas que os americanos tinham era culpa dos russos, agora vão dizer que isso aí foi intervenção da Rússia, que isso aí foi organizado pela Rússia, que aliás é um absurdo. Que é, diga-se de passagem, um absurdo. Quer dizer, os americanos têm os seus problemas, eles têm esses políticos aí que ficam com a história de criar banheiro para gênero neutro, colhem o que eles plantam, daí eles vêm acusar a Rússia. Vejam só que grande hipocrisia. Mas é isso, senhores. Política é assim mesmo. Com vocês, Cristiano de Fortaleza, canal do Camarada Comissário.